pastor, isso significa a Igreja Aliança do Calvário é a Igreja Batista? Só não tem um nome. Foi o que eu falei na última aula dos novos membros. Sim, seguimos a fé de acordo com o que os batistas veem. Qual que é a principal diferença? Batismo depois da conversão. Por isso que eles são chamados de batistas. Eles só batizam quem converteu, diferente da Igreja Católica, que batiza crianças. Essa é a nossa confissão de fé. Confissão de Fé Batista de New Hampshire, confissão da Igreja Aliança do Calvário. Uma confissão simples, 18 artigos. Uma confissão de fé simples, 18 artigos, e ela está disponível ali na livraria da igreja. É muito importante que todos vocês que vão fazer o curso de batismo tenham essa confissão. Por quê? Porque ela fala o que nós cremos. Ela fala como é o Evangelho, fala como é a salvação, quem é Deus, o porquê do batismo. Tudo isso, essa confissão, ela vai abordar. Quando é o tempo certo de nós nos batizarmos, tudo isso ela vai falar e eu depois vou ler essa parte do batismo para vocês entenderem. Nós cremos que o batismo é assim. Quando alguém te perguntar, a igreja lá que você foi batizado, o que ela crê? Essa confissão aqui. Por que uma confissão? Ela é o resumo da nossa fé. Ela é o resumo do que nós cremos. Outra coisa importante, há 2 livros para estudo, para membresia na igreja. A Membresia da Igreja na Bíblia, do Peter Masters. Esse livro é muito bom porque ele mostra o que é um membro de igreja, o que é esperado de alguém que é membro da igreja, o que o membro deve fazer. Todos esses livros estão disponíveis na nossa livraria, vendidos a preço de custo. Esse aqui custa R$10 e o outro, o que é uma igreja reformada, custa 15 ou 20 reais, se não me engano, não lembro de cabeça agora, mas é o preço de custo. E é muito importante que vocês tenham esses livros, leiam, porque a Igreja Aliança do Calvário, ela funciona de acordo com o que está mostrado nesses livros. As nossas doutrinas são doutrinas que estão colocadas nesses livros aqui. Isso é bem importante. No começo da aula, hoje, dos novos membros, eu mostrei esse link aqui. A aula, é impossível eu dar a mesma aula que agora no batismo, do jeito que ela foi dada na classe dos novos membros. Nos novos membros, eu levei 3 aulas para falar do batismo, 3 aulas para falar da ceia. Então, se vocês desejarem aprender mais sobre essas aulas, é esse link aqui. Você pode anotar, pode tirar foto dele, é só você entrar na internet. Isso aqui é o link das aulas de novos membros. Você da frente aqui, se vocês quiserem tirar foto. Isso aqui são todas as aulas de novos membros. Todas estão aqui e você pode ouvir. E elas estão separadas por ano, 2016, 2017, 2018. Estão todas aqui. Vamos então falar sobre batismo. O que é batismo? Batismo é você ser envolvido por um líquido. Batismo é você ser imergido, submergido, afundado, limpar por afundar, ser coberto por um fluido, ser envolvido completamente por algum líquido. Gente, a palavra batismo, ela significa isso. Em todos os contextos que ela já foi utilizada, é sempre envolver alguém em um líquido. Por isso, aqui na Aliança do Calvário, praticamos o batismo por imersão. Fazemos ele geralmente numa piscina e nós batizamos a pessoa, derrubamos a pessoa, não vai derrubar ninguém não, nós deitamos, é mais ou menos isso, nós descemos, é bom falar desceu às águas, nós descemos a pessoa às águas e essa pessoa volta das águas, simbolizando a morte e a ressurreição de Cristo, simbolizando a morte do velho homem e a ressurreição de um novo homem em Cristo, para obedecê-lo, para temê-lo, para andar de acordo com a palavra dele. Quando que o batismo deve acontecer? Depois que uma pessoa foi regenerada. Irmãos, isso aqui é o ponto mais importante da aula, e se a gente ficar só aqui, para mim basta, porque esse é o ponto. Como que uma pessoa pode ser salva? Como acontece a salvação de uma pessoa? A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 1, que todos os homens são pecadores da pior espécie.
Lá em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há nem um só que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram e nenhum segue a Deus corretamente. Esses textos, eles mostram para nós que o ser humano, ele está morto em delitos e pecados, Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Todo mundo que não foi salvo por Cristo está condenado ao inferno. Essa é a doutrina da Escritura. Jesus Cristo veio à Terra para salvar pessoas que efetivamente estavam perdidas. Não são só pessoas que precisavam melhorar, que precisavam de uma ajuda. Não são só pessoas que elas podiam chegar lá, mas elas precisavam de uma ajudinha de Deus. Salvação não tem nada a ver com isso. Salvação significa pessoas que estavam condenadas e que iriam se perder se alguém não fizesse nada. Elas se perderiam. E a salvação é Cristo vindo para salvar efetivamente pessoas que de outra forma elas seriam condenadas. Todos estão condenados. Como, pastor? Em Adão e Eva. Depois que Adão e Eva pecaram, todos os descendentes de Adão e Eva, eles nascem com a semente do pecado nos seus corpos. E eles não podem ser salvos, a menos que esse pecado seja perdoado. Mas esse é o grande problema. Como é que nós podemos parar de pecar? Não podemos. Como é que nós podemos mudar a nossa natureza? Não podemos. Lembra lá de Jeremias? Pode porventura o etíope mudar a cor da sua pele? Pode porventura o leopardo tirar de si as suas manchas? Assim vocês poderiam fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Não dá. Não tem jeito de mudar a cor da pele. Eu sou amarelo, não tem jeito de virar de outro jeito. Não tem como. Não tem como tirar. Tenta pegar um leopardo e, seu leopardo, não vai limpar suas manchas. Ele te come antes. Não tem jeito. E também não dá para tirar dele as manchas dele, da onça pintada. Não tem como. É a marca deles. Da mesma maneira é a nossa marca o pecado. Nós somos pecadores. Uma coisa muito importante de ser dita é o seguinte: nós não somos pecadores porque a gente peca. Nós pecamos porque somos pecadores. Pastor, você falou a mesma coisa de um jeito diferente. Não, não é a mesma coisa. A gente peca porque a nossa natureza é pecaminosa. Porque a nossa natureza é pecadora. E por isso a gente faz o que a nossa natureza quer. Um exemplo ajuda. Leão, põe um prato de alface com palmito, cheio de tomate e joga orégano por cima. Ele vai olhar aquilo lá e fazer... Ele não quer aquilo lá. Não é da natureza do leão comer alface. Mas palmito, leão, é tão bom. Mas aqui, um oréganozinho em cima do tomate, ele não quer aquilo. Agora pega um pedaço bem grande de carneiro, suculento, derramando sangue. Você não precisa nem chamar ele para almoçar. Ele come, porque é da natureza dele, ele é carnívoro. Ele quer carne, ele gosta de carne. Nós somos pecadorívoros. E queremos praticar o pecado. Essa é a nossa natureza. Então a gente não é pecador porque, pequei. Nossa, por causa disso eu sou pecador. Sou um pecador porque cometi aquele pecado. Não. Você é um pecador porque o seu coração é pecaminoso. Lembra lá de Gênesis 6? Toda a imaginação e pensamentos do homem eram maus continuamente. Toda a geração dos homens era má. Era má. É o pecado do ser humano, está ali dentro dele, não tem jeito de tirar. Porque um homem pecou, por isso todos pecaram. Isso é o que a Bíblia ensina sobre nós. Nós não somos pessoas boazinhas. Nós não somos pessoas que só precisam de uma chance para dar certo. Nós não somos pessoas que o meio nos corrompeu. Pastor, tadinho, cresceu no meio de traficante, virou traficante. Tadinho, aconteceu isso, aquilo. Não. Nós não somos coitados. Todo mundo que for condenado é condenado porque é pecador. A Bíblia chama a cada um de nós de pecadores. Jesus, quando ele estava fazendo um dos seus milagres, aparece assim
aparece um comentário do autor do Evangelho de Mateus. E ele fala assim: Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem: pecado, maldade. Jesus não precisava que alguém contasse para ele: aquele fulano ali é adúltero, aquela fulana ali é imoral, aquele fulano ali, ele é orgulhoso, aquele ali é vaidoso, aquele ali é xingador. Não. Jesus bem sabia que aquilo estava no coração dos homens. Por isso a grande necessidade de qualquer pessoa é ser regenerada. Como é que uma pessoa pode ser salva? Ela só pode ser salva se Deus vier até ela. Nós não podemos bater na porta dos céus e exigir: abra a porta. Nós não podemos exigir a entrada na santidade de Deus, na salvação de Deus. Não podemos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não podemos entrar lá. Não podemos participar de nada da salvação de Deus, a não ser que Deus venha até nós. Jonas capítulo 2, versículo 9. A salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva. É Deus quem estende a mão. Nós somos os perdidos. Deus é o Salvador Todo-Poderoso. Deus é aquele que preparou um plano bem elaborado para a salvação. Adão e Eva pecam. Eles estavam condenados à morte. Eles estavam nus, não tinham com o que se cobrir. O que Deus faz? Ele mata um animal, vem e cobre Adão e Eva com a pele daquele animal. Deus resolveu cobrir Adão e Eva. Não foram eles que puderam se cobrir. A cobertura deles era de folha de figueira. Logo ia secar, eles iam ficar nus, ficar envergonhados. A mesma coisa com relação à salvação. Ir numa igreja, frequentar um culto, simplesmente ser batizado, não salva uma pessoa. É folha de figueira. Agora mesmo ela vai apodrecer, secar e vai se perder. O que salva uma pessoa é a morte sacrificial de Cristo na cruz. A aplicação dessa morte na vida dela, através de uma obra que só o Espírito Santo, que é Deus, pode fazer. Regeneração. Como é que uma pessoa é salva? Ela é regenerada. Ela está caminhando para o abismo. Ela está andando, igual eu aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja um precipício. E eu estou andando. E às vezes eu escorrego, passo o pé, voltei, e eu vou tentando. Tem amigos meus atrás de mim falando: Danilo, você vai cair no buraco. Danilo, tem um precipício. Só que eu estou vendado. E eu nunca enxerguei sem aquela venda. Eu falo: que precipício? Que nada, eu não estou vendo precipício nenhum não. Estou andando, mas eu estou só tropeçando, quase caindo, mas está tudo certo. Danilo tem um precipício. Esse falar Danilo tem um precipício é a pregação do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ninguém pode ser salvo se o meu Pai não o trouxer a mim. Esses são os chamados de Jesus para a salvação. E aí você ouve a pregação do Evangelho, ouve, e essa pregação do Evangelho, pela obra sobrenatural do Espírito Santo, faz assim, pega a venda e tira a venda. E eu estou prestes a dar meu último passo. E eu vou dar o passo para o abismo, eu estou prestes a chegar lá. Quando tiram a venda de mim, meu Deus, eu estou rumo ao inferno. Eu estou rumo ao precipício, às chamas. Eu vou ser condenado. Regeneração é isso. Regeneração é Deus tirar a venda do pecador. Regeneração é Deus dar um novo coração para o pecador e fazer ele pela primeira vez na vida entender que ele é o que ele é, que ele é pecador. Antes de Deus fazer isso, ninguém entende que é pecador. Antes de Deus fazer isso, ninguém entende que está tão mal assim. Antes de Deus fazer isso, ninguém entende que está tão na pior assim. Não, isso aqui foi só um probleminha, isso aqui a gente resolve, faz uma penitência, ajeita daqui, ajeita dali. Ninguém entende que é tão pecador assim. Regeneração é essa obra, gente. Regeneração é Deus colidir conosco no curso rumo ao inferno que a gente estava e Deus soberanamente nos pegar e vem cá. E Ele abre os nossos olhos. E como é que isso é feito? Através da pregação do Evangelho. Aquele que crer será salvo. A pregação a pregação do Evangelho é aquele fio condutor que permite a pessoa ser regenerada. Ninguém é regenerado dormindo. Ninguém é regenerado, acordei hoje, nossa, estou tão salvo, coisa boa. Não é assim. A pessoa tem que ouvir a palavra. Lembra de Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir,
E o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir através da pregação do Evangelho, através da palavra do Senhor. A palavra gera fé. A palavra produz regeneração. O Espírito Santo nos regenerou. Nós estávamos prestes a ir para o abismo, não vamos mais. Só que isso ainda não é salvação. Regeneração, agora eu enxergo o meu estado. Agora eu enxergo que eu sou pecador. Agora precisa vir conversão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é que é a conversão? Pela primeira vez na vida, depois de alguém ser regenerado, essa pessoa pode tomar uma decisão livre de escolher a Deus, de ir a Deus. Pastor, esse negócio do livre-arbítrio, tem livre-arbítrio ou não tem? Tem, mas o nosso livre-arbítrio é igual uma bússola. Ela está viciada e ela aponta só para o norte. Se alguém já usou bússola aqui, sabe que a bússola está imantada e ela sempre vai apontar para o norte. Ela sempre está mostrando o norte. A mesma coisa o pecador antes de ser regenerado. Ele tem vontade, mas a vontade dele é sempre má. A vontade dele é sempre pecado. A vontade dele é sempre se desviar de Deus. Ai, pastor, quer dizer então que todo mundo, antes de ser salvo, só faz coisa ruim? Não, não é isso que a doutrina da regeneração, da depravação total fala. A doutrina fala em que todo mundo, antes de ser salvo, de ser regenerado, não quer escolher a Deus. Não quer ir a Deus. É só isso. A grande questão é essa. Nós podemos cuidar bem dos nossos filhos, como vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Qual de vós, tendo um filho que vos pede um ovo, dá uma serpente? Não foi isso que o nosso Senhor Jesus disse? Não foi isso que ele falou? Nós somos maus, mas a gente não dá uma serpente para o filho. Nós somos maus, mas a gente não faz todo o mal que poderia fazer. O que a doutrina bíblica fala da perdição de todos os homens, da depravação total, é que o homem ele está de tal forma perdido nos seus pecados, que a única decisão que ele não é capaz, nós estamos falando de capacidade, estamos falando de querer. O homem não quer a Deus do jeito de Deus. O homem quer a Deus do jeito dele. O homem quer a Deus do jeito que eu gosto. Na malandragem aqui, um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo, eu gosto disso. Não. A Bíblia fala que quando nós somos regenerados, aí nós passamos a entender quem Deus é, quem nós somos, e falamos: ah, Deus, eu estou perdido. Ah, Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Ah, Deus, eu estou perdido em delitos e pecados, eu estou morto. A pessoa reconhece isso. É isso que a regeneração faz. E aí, logo depois, a pessoa é libertada para finalmente poder tomar uma decisão livre na vida. Pastor, a salvação, Deus me puxa para os cabelos, me coloca no céu, mesmo eu não querendo ser salvo? Claro que não. Depois que Deus tirou sua venda, você não quer mais dar o próximo passo. Você não quer mais ir para o abismo. Ele te mostrou que está errado, ele te mostrou que está incorreto. E então, o Evangelho vai fazer efeito no seu coração. Existe um Salvador? Existe uma forma de ser salvo? Existe uma maneira de eu não ir parar nessa condenação do pecado? Existe uma maneira de eu ter as pazes com Deus, de eu ser reconciliado com Deus? Existe. Arrependimento e fé. Através de arrependimento e fé, você pode ser salvo. Conversão. Você abandona o caminho do abismo e você passa a ir para o outro lado. Pode ser regenerado, se arrepender do pecado, ter fé salvadora em Jesus e estar sendo santificado pelo Espírito Santo, o cristão deve então se submeter ao mandamento bíblico do batismo. Quando alguém deve ser batizado? Quando isso acontece. Quando você foi efetivamente salvo. Quando a venda foi tirada, você se converteu e mudou de caminho. Como que isso é mostrado? Como que isso é evidenciado? Através de novos gostos, novas maneiras de vestir, novas maneiras de falar. Santidade, você quer expressar Cristo. Você não quer mais expressar as coisas que antes você expressava quando estava no mundo. Você quer expressar Deus e a pureza de Deus. Esse é seu interesse, essa é sua busca, essa é sua intenção. Aí chegou a hora de você ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Há uma ligação inseparável entre crer e ser batizado. Por isso, somente os convertidos devem ser batizados. Batismo é para aqueles que se converteram. No contexto do Novo Testamento, batismo
traz a ideia de ser unido, colocado dentro de um relacionamento pessoal com Deus, passando pela ordenança bíblica do batismo em água. Como é que eu mostro para o mundo? Como é que eu mostro para a minha família? Como é que eu mostro para a igreja? Qual que é o selo? Qual que é o sinal do pacto que eu tenho com Deus no Novo Testamento? Batismo. Lembra do Antigo Testamento? Qual que era o selo que alguém era judeu? Circuncisão. Qual que é o selo no Novo Testamento que alguém faz parte da igreja de Deus no Novo Testamento? Batismo. Então quer dizer que batismo e circuncisão é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque circuncisão era só homem que fazia. Mulher não era circuncidada. Batismo é homem e mulher que batiza. Então, são símbolos parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. Circuncisão era um menino de 8 dias que era circuncidado. Batismo é alguém que crê que é batizado. Um bebê não pode crer, por isso nós não acreditamos no batismo infantil. Por isso a nossa confissão de fé é uma confissão batista. Acreditamos no batismo depois que a pessoa se arrepende. Chama credobatismo. Quem batiza criança é pedobatismo. Batismo de criança. Pedo, criança. Pedofilia, amor por criança. Pedagogo, instrutor da criança. Então, pedobatismo, batismo infantil, batismo de criança. Nós acreditamos no credobatismo, batismo de quem creu. Só vou ler esses textos, porque senão não dá para falar da ceia. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. É uma ordem, é um verbo no imperativo. Pedro não convidou ninguém para deixar Jesus entrar no coração dele. E isso é que eu não podia deixar de falar. Salvação não é um convite, salvação é uma ordem. Gente, e isso aqui faz toda a diferença. Muitas vezes nós ouvimos a pregação do Evangelho, deixa Jesus entrar no seu coração, abre a porta para Ele. Aí a gente olha para Jesus, né? Tadinho, né, Jesus? Deixa Ele entrar, deve estar com frio, né? Tadinho, deixa Ele entrar no coração, né? Está insistindo tanto, né? Aí o homem fica desse tamanho, e Deus fica desse tamanhozinho. Não, não é assim que a Bíblia fala. Não é assim que a Bíblia prega o Evangelho. Não foi assim que os apóstolos pregaram o Evangelho. Eles pregaram, e Deus ordena em todos os lugares que arrependei-vos e crede no Evangelho. Os apóstolos não eram moças pregando e fazendo um convite para alguém participar de um piquenique. Eles eram embaixadores, eles eram soldados, eles eram pessoas dando uma ordem e falando, a salvação e a única forma dela ser obtida é por arrependimento e fé. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem não quiser, seja condenado. Essa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela é apaixonada, ela é viva. Nós vamos insistir com os homens. Não morram nos seus pecados, não sejam condenados. Mas nós não vamos rebaixar os padrões de Deus para que alguém entre no Evangelho, não. É uma ordem. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Está vendo que a salvação é uma maneira de humilhar o coração orgulhoso e soberbo do pecador? Nós não merecemos. Quando Deus nos salva, Ele não está fazendo um favor para a gente, Jéssica. Ele não está fazendo uma obrigação, pagando uma obrigação, William. Não. Quando Deus salva alguém, Deus está fazendo algo de verdade por graça. Algo que essa pessoa não mereceria, que ela não fez por onde ter e que ela não reúne nenhuma condição para pagar por aquilo. Salvação é um Deus onipotente se compadecendo de criaturas asquerosas. Essa é a visão que a Bíblia tem de nós. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É interessante que Marcos fala quem crer. Todo mundo vai ser salvo, gente? Sim ou não? Não. Alguém vai ser salvo? Sim. Quem vai ser salvo? Quem se arrependeu e creu. É só isso que a Bíblia fala. A gente não precisa se perturbar com outras perguntas. A Bíblia sempre para nesse ponto. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Quem crer, será batizado. Mas isso aqui já faz um alerta solene para nós. Nem todos crerão. Nem todos receberão a palavra de Cristo. Nem todos se humilharão a Deus
e implorarão a ele por salvação. Mas quem crer e for batizado será salvo. Pastor, então quer dizer que se eu crer, mas eu não fui batizado ainda, eu estou perdido? Eu estou condenado? É a dúvida de muitas pessoas que a gente já conversou e entrevistou na classe dos novos membros. Não. Quem, porém, não crer será condenado. A condenação é por não crer, não é por não ser batizado. Lembra do ladrão da cruz? Ele creu, ele se arrependeu, mas ele foi batizado? Não, Moretti. Mas ele foi salvo? Foi, porque Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Mas e agora? Ele não foi batizado? O batismo, ele deve seguir a nossa conversão. Mas às vezes não é possível. No começo da igreja cristã, isso aqui era uma coisa comum de acontecer. Você cria, você era batizado, logo depois você poderia ser morto ou perseguido pela sua família. E às vezes você cria, mas não dava nem tempo de ser batizado. E aí você logo já era martirizado. Coitada, aquela pessoa creu, não foi batizada e está condenada? Não. Se não deu tempo de nós sermos batizados e nós morrermos, mas cremos em Cristo, ninguém vai ser condenado. De jeito nenhum. Eu criei no Senhor, comecei a ler a Escritura, abandonei o mundo, o pecado, mas depois de 1 ano que eu fui ser batizado, meus pais não deixavam. E eu ficava perturbado. Nossa, se eu morrer, eu estou perdido. Se eu morrer, eu não vou para o céu. Lógico que não. Não tem problema nenhum. Você já creu. Quem não crê é que será condenado. Batismo é um sinal, é um selo da remissão. É uma marca externa. Todo mundo que foi circuncidado foi salvo? Não. Teve muita gente de Israel que não foi salvo. Judas era israelita. Ele foi circuncidado. Judas não foi salvo. Mas ele é um sinal da remissão, do pagamento dos nossos pecados, do perdão de Deus, da nossa justificação. Batismo demonstra a regeneração, por isso o batismo de quem foi salvo. E a nossa união com Cristo, nós nos identificamos com Cristo. Ele morreu e foi sepultado. Nós somos descidos às águas, e depois nós somos trazidos de volta da água, simbolizando a ressurreição. Nossa união com Cristo é um sinal da separação do mundo. E participação como membro da igreja. Deve ser batizado pessoas que queiram se separar do mundo, que estão lutando contra o mundo, que passaram a odiar o mundo. Do contrário, elas vão dar um péssimo testemunho para a igreja, para o povo de Deus e também para a sociedade em geral. Aqui nós vamos avançar. Não é necessário. A Bíblia não autoriza a crença na regeneração e salvação batismal. O que isso significa? Você não estará salvo porque fez essas aulas do batismo, porque passou pela entrevista, porque enganou muito bem o pastor Cunha, ou eu, ou o pastor Paulo. Não. Salvação é se você realmente nasceu de novo. O batismo não salva você. Não acreditamos na regeneração batismal. Eu batizei e estou salvo. A Igreja Católica tem esse ditado: quem tem padrinho não morre pagão. Qual que é a ideia? Se você foi batizado e tinha um padrinho para comparecer diante do padre por você e falar assim, até ele ter condição de confessar os pecados dele, eu confesso os pecados dele. Ele não morre pagão, ele vai para o purgatório. É essa a doutrina católica romana até hoje. Quando eles batizam criança, vai um padrinho lá junto, uma madrinha, e aquelas pessoas vão responder por aquele afilhado delas, até aquele afilhado poder fazer uma confissão da fé dele, que é a crisma, e então ele não morre mais pagão. Balela, feitiçaria, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso está completamente errado, é uma heresia. Para que o batismo serve, gente? Por que o batismo é importante? O batismo testemunha para os frequentadores da igreja. Muitas pessoas que só vêm na igreja, os quase cristãos. Eu preguei sobre isso algum tempo atrás. Os quase cristãos. Aqueles que são bons demais e gostam das coisas de Deus. Desejam as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo têm pecados de estimação e não querem abandonar esses pecados. Esses são os quase cristãos, os frequentadores da igreja. Talvez a gente tenha alguns deles aqui no nosso meio. O batismo mostra
que deve haver uma resposta deles ao cristianismo genuíno. O batismo, ele chama cada pessoa a tomar uma decisão, a dar uma resposta, creio ou não creio. Estou com Cristo ou não estou com Cristo? Amo a Deus ou não amo a Deus? O batismo cobra essa resposta. O batismo deve ser feito por pessoas que deram essa resposta. Que deve haver uma resposta deles ao evangelho ouvido. E que nada, a não ser o novo nascimento, é cristianismo genuíno. A única coisa que é cristianismo genuíno, verdadeiro, é novo nascimento. É nascer de novo. Para os incrédulos, para que o batismo faz? Para os incrédulos, o batismo testemunha que para fazer parte da família de Deus é imprescindível, é necessário uma experiência de conversão pessoal. Sem isso, não dá para fazer parte do povo de Deus. O batismo declara que a igreja é um grupo de pessoas salvas e mantém evidente a distinção entre vida e morte espirituais. Irmãos, o que nós estamos falando aqui nessa aula é vida ou morte. É céu ou é inferno. Não é qualquer assunto. Não é qualquer tema. Por isso que a gente separa essas aulas em aulas, 3 aulas antes do batismo. É uma decisão muito séria. Ela está separando vida espiritual. Pessoas que estão seguindo e imitando o Cordeiro. De pessoas que estão mortas espiritualmente e condenadas. É algo sério. É algo que envolve muita reflexão e que envolve ter nascido de novo. Ceia do Senhor, vamos passar agora. Se você quiser ver essa aula toda, ela já foi dada, está lá naquele link que eu passei para vocês. Confissão, membresia na igreja, o que é uma igreja reformada, vai explicar mais sobre esses temas. A conversão seguida do batismo, com a conversão seguida do batismo, o cristão torna-se efetivamente membro da igreja visível de Cristo na terra, sendo admitido para a participação na ceia do Senhor. Só pode participar dessa refeição, dessa ceia do Senhor, o povo de Deus. Lembra da Páscoa? E é esse o grande exemplo da Páscoa. Êxodo 12, do 43 ao 49. Não dá para nós lermos esse texto todo agora. Mas esse texto, ele mostra como é que era a Páscoa. O que é a Páscoa? Páscoa é aquela refeição de comer um carneiro com ervas amargas durante a noite, que simbolizava a libertação, o resgate do povo de Deus do Egito, e que o anjo da morte não entraria na casa deles e não mataria eles junto com os primogênitos do Egito. Essa é a Páscoa. Não é chocolate, pastor? Não é coelhinho? Ai, tá bom, depois você lida com isso. Talvez você descobriu agora que não é isso, mas depois você pergunta para a mamãe em casa. Mas não é isso. Páscoa tem a ver com carneiro, tem a ver com erva amarga, tem a ver com libertação e com pessoas não serem mortas. Não é coelhinho nem chocolate. Perverteram totalmente a Páscoa. A Páscoa, ela é um símbolo da redenção e da salvação de Deus com o povo dele. Mas a Páscoa é um símbolo que não dá, Carlinho, para ter salvação sem morte, sem sangue. Não dá para ter salvação sem sacrifício. Percebe o que a Páscoa quer dizer? A Páscoa está lembrando os judeus que eles foram salvos no Egito e não foram mortos, mas que alguém morreu no lugar deles. Um cordeiro morreu no lugar deles. Qual que é a relação da Páscoa? Ela tem relação direta com a ceia do Senhor. Tomai, comei, isso é meu corpo, foi entregue por vós. Tomai o cálice, bebei, isso é o meu sangue dado por vós. O sangue da nova aliança. A antiga aliança, ela foi feita com base no sangue de um cordeiro. A nova aliança é feita com base no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nova aliança, ela é feita com base na própria vida do Senhor Jesus. Isso é glorioso, isso é tremendo demais. A Páscoa significa que para o povo de Deus ser poupado da morte e não ser condenado no Egito, alguém teria que morrer no lugar deles. A ceia do Senhor nos lembra, cada vez que ela é celebrada,
porque alguém morreu no nosso lugar, para nós termos paz com Deus, para que a morte não nos pegasse, para que a morte não alcançasse as nossas vidas e não fôssemos condenados eternamente. A ceia, ela simboliza tudo isso. A Páscoa era uma refeição. Só deveria comer quem fazia parte do povo de Deus, dentro de casa. Uma refeição íntima, que formou o selo, que formou a identidade do povo judeu. O povo judeu é o povo judeu, porque tem a aliança com Deus da circuncisão e porque tem a aliança com Deus da Páscoa. Eles celebram esse sacrifício com Deus. Isso marca que essa refeição marcou o nascimento de uma nação, Israel. Israel nasceu como nação na Páscoa. Ela se tornou o povo de Deus na Páscoa. Nós, através da refeição, comida junto, na ceia do Senhor, nós participamos e somos reconhecidos como parte da igreja, do povo de Deus. Percebe que ser desigrejado não tem nada a ver, que não é bíblico isso. Como é que você come a Páscoa sozinho? Não podia, tinha que chamar mais uma família, outra, se o carneiro fosse grande demais para uma família só. Ninguém comia sozinho, ninguém toma ceia sozinho. Por isso que aqui na Igreja Aliança do Calvário, nós não levamos a ceia também para alguém que está hospitalizado, para alguém que está acamado. Não precisa fazer isso. A ceia é uma refeição para ser tomada aqui na igreja. Se a pessoa não está podendo vir à igreja, o que a gente pode fazer? Um culto na casa dela. A gente vai, faz um culto lá e ceia com ela. Porque aí tem vários irmãos e você está ceando junto com ela. Agora, pastor, olha, eu estava viajando, o senhor guardou para mim um cálice e um pãozinho? Vai tomar um passo no centro espírita. É a mesma coisa. É símbolo. Não tem valor nenhum. O valor da ceia é porque a gente está junto. O valor da ceia é porque comemos junto. É que enquanto comemos, nós estamos comendo o corpo de Cristo. E nós nos lembramos que nós somos esse corpo juntos. Que isso é a igreja. É estarmos juntos, conectados um com o outro. Do mesmo jeito que a Páscoa no Antigo Testamento marcou, através de uma refeição, de uma comida, a ceia marca também o povo de Deus, da aliança dele. O povo particular de Deus, o povo eleito de Deus, o povo que é a propriedade de Deus, que ele mesmo resgatou. A ceia marca esse povo. Por isso só convertidos podem tomar a ceia. Por isso não servimos aqui na igreja ceia para crianças. Por isso a gente não mudou a ceia, igual muitas igrejas têm feito por aí, com Coca-Cola, pizza, cachorro-quente. Não, a ceia é ceia. E a gente não faz ceia de um jeito diferente. Por isso nós fazemos ela regularmente. Porque Jesus falou, fazei isso em memória de mim, até que eu venha. A ceia deve continuar até que Jesus volte. Por conta disso está completamente errado os testemunhos de Jeová, porque eles fazem uma vez por ano só e eles não passam o cálice para as pessoas, porque é só os 144 mil eleitos lá que pode tomar da ceia. É louco, gente, não tem nada a ver com a aula, mas testemunho de Jeová é herege, vocês precisam entender isso, está completamente errado, eles não são salvos, eles não são bonzinhos, não, é uma heresia. Porque eles acreditam que só 144 mil vão herdar o céu. A igreja deles tem mais de 1 milhão de membros. O que eles vão fazer? Já estourou, já foi a cota. E agora? Antes da igreja deles, então, onde que estavam os outros 144 mil? Não tem nada a ver, gente. Nada a ver, é só uma parte aqui. O texto da ceia. Chegada a hora, pôs-se à mesa. E com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus usou a palavra Páscoa para falar assim, olha, aquela refeição do Antigo Testamento marcou o povo de Deus do Antigo Testamento. Essa refeição é a minha Páscoa. Aí vocês precisam entender o que significa a palavra Páscoa. Páscoa no hebraico é peshach, que significa passar por cima, que significa desviar. Por que a palavra Páscoa é usada? Porque quando Cristo morreu no Calvário, em lugar dos pecados daqueles que Deus iria salvar, Deus estava desviando a ira dele daquelas pessoas e fazendo ela cair em Cristo, Felipe.
passar por cima. Deus passou por cima dos nossos pecados e cobrou eles de Cristo. Por isso Páscoa. Antes que padeça, porque eu vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o, repartiu entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, nova aliança, o pacto no meu sangue, que é derramado por vós. A ceia do Senhor é um memorial. A ceia do Senhor é uma repetição em memória, é uma lembrança do que Cristo fez por nós. Ela não é o próprio Jesus aqui na igreja. Essa doutrina é uma doutrina herética da Igreja Católica chamada transubstanciação, que o pão vira Jesus, o vinho vira o sangue de Jesus, e toma cuidado, porque se cair no chão é Jesus que está caindo. Toma cuidado, porque aquilo ali é o próprio corpo de Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. Está escrito, gente, em memória. Aqueles elementos, eles são elementos como qualquer outro. Só que eles se tornam elementos com um simbolismo, um significado profundo para a gente, porque eles estão representando o nosso Senhor. Eles estão representando a obra que o nosso Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a doutrina bíblica do Novo Testamento, do batismo e da ceia do Senhor. Semana que vem, nós vamos ver a doutrina bíblica da membresia na igreja e vamos ver a doutrina do que é a igreja. Muitos de vocês já têm vindo nas aulas da escola dominical e já ouviram isso. Mas a semana que vem, vamos dar mais uma aula para vocês entenderem. Estamos ingressando, fazendo parte da igreja, o que é importante. Vocês vão precisar escrever o testemunho de vocês de conversão, precisar ler e aceitar o pacto de membresia da Aliança do Calvário e aceitar a confissão de fé da Igreja Aliança do Calvário. Mas por que, pastor? A Bíblia não fala que só se crê e for batizado será salvo? É, mas para fazer parte da igreja local, tem que crer do mesmo jeito que a igreja local crê e precisa estar unido num pacto de fidelidade, membresia, união. Estamos juntos um com o outro, para um colaborar com o outro. Amém? Na última aula, aí a gente abre para tirar as dúvidas. Hoje não vai ser possível, porque essa aula aqui é grande e a aula da semana que vem também é grande. A última ela é mais abreviada, aí a gente abre para tirar dúvidas de qualquer um de vocês que tiver. A lista, gente, é muito importante assinar. Semana que vem ela vai passar de novo, porque aí vocês vieram em todas as aulas. Tá joia? Nós estamos encerrados, então.